Deixe de saborear as delícias do restaurante Palace Hotel. É só ligar 99921-9024 ou 2737-6077. Muito bem, são 7h32 em Campos. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Esse programa que já está nas redes sociais com streaming de vídeo, tanto no Face quanto no YouTube, e também em nossa página oficial, folhafm98.com.br. Você pode ouvir pelos aplicativos Android e também iOS, essas plataformas, e pelo aplicativo Rádios Net, que é muito leve e fácil também para você ouvir a Folha FM. E daqui a pouco este programa em podcast, em todas as plataformas de podcast, no seu aplicativo de podcast preferido. 7h33, eu trago o bom dia da secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Priscila Marins, no Folha no Ar de hoje. Bom dia, Priscila. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes da Folha no Ar. E uma boa semana para a gente também, né? Começando essa semana para esclarecer alguns pontos referentes às ações da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que, como o Arnaldo falou no primeiro bloco, né, tem um papel preponderante nesse combate aí ao coronavírus, né, até pela função social que a gente exerce, pelas vulnerabilidades, né, que a gente busca diminuir, principalmente essas vulnerabilidades provisórias que estão surgindo aí pelos vários fatores que a gente já comentou, que vem comentando a imprensa, o próprio fator econômico, né, que tem causado, sim, a gente não pode negar, não pode achar que isso não acontece, acontece sim, o fator econômico que acaba trazendo mais vulnerabilidade para as pessoas. Priscila, vamos começar com um assunto que sempre foi muito discutido, foi a questão da população em situação de rua, né? Porque há-se um receio, já é um assunto que se discute muito, na verdade, né? Um assunto que sempre está em discussão, os comerciantes do centro reclamam bastante da movimentação do aparente crescimento da população em situação de rua em Campos, mas nesse momento de coronavírus, até para resguardar a população em situação de rua e a quem precisa trabalhar nos serviços essenciais, esse precisam de uma atenção especial. Como que a Prefeitura tem lidado nessa questão, de forma específica? A gente sabe da abertura do espaço do Manuel Cartucho. Como que foi a adesão a esse projeto e quais são as outras ações nesse sentido? Então, Arnaldo, antes da gente falar na proposta que a gente fez para o período do coronavírus, é importante ressaltar o papel da Secretaria para os moradores em situação de rua, porque é muito comum, toda vez que a gente vê um morador em situação de rua ou que se tem alguma queixa em relação ao morador em situação de rua, pensa-se na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Ok. Então, e o papel da Secretaria em relação ao morador em situação de rua é um papel de oferta. Então, a gente oferta o serviço socioassistencial. Nós não temos um papel de tirar as pessoas, nós não podemos tirar as pessoas das ruas, obrigá-las a aderir a um abrigo, obrigá-las a aderir a um serviço. Isso tem que ficar muito claro. O papel da assistência social aos moradores em situação de rua é oferecer a eles e tirá-los na medida que eles aceitam, né, a nossa oferta. E isso sempre foi feito pelo município. A gente tem 3 abrigos, né, para receber os moradores em situação de rua que desejam ir para abrigos, né. Nós temos a Casa de Passagem, contando com 30 vagas, todas lotadas. Nós temos o Lar Cidadão, também com a sua lotação, e nós temos um cofinanciamento com a rede privada, que é o GEFA, né, o Grupo Espírita Francisco de Assis, que no período habitual nos oferece o abrigamento noturno. No entanto, nesse período de pandemia, nós conversamos e chegamos ao abrigamento total, ou seja, os moradores que estão lá durante a noite também vão ficar durante o dia, né, até por questões de logística, para evitar o entra e sai, aquela coisa que você sai, você pode contrair e trazer para quem, né, está dentro do equipamento. A abordagem social via Centropop, né, que é o centro que funciona
durante o dia para receber esses moradores em situação de rua, permitir que eles façam a sua higiene pessoal, permitir que eles se alimentem, permitir que eles participem de oficinas e inclusive, aceitem o acolhimento institucional, porque aceitar um acolhimento institucional para morador em situação de rua é dificílimo. A equipe ganhar a confiança desse morador para que ele venha para o acolhimento, que se submeta às regras do acolhimento, né? A gente sabe que existe muito problemas de álcool e drogas nas ruas, e a partir do momento que ele vem para o acolhimento social, ele tem que se submeter às regras que pré-estabelecidos para o convívio com outras pessoas, e isso é o grande dificultador para que essas pessoas venham para um abrigo. No período da pandemia, o que nós preparamos para ter um cuidado a mais com essa população, que é a população que também está vulnerável, tal como os idosos, tal como as pessoas que estão em risco, até pela questão da imunidade, que é baixa, né, por estar em situação de rua. Então, o que nós fizemos? Nós reforçamos as nossas equipes de abordagem social, com a presença da Defensoria Civil e com a presença de um profissional da área de saúde, para que a gente, ao abordar o morador em situação de rua e oferecer os nossos serviços, a gente também possa identificar possíveis sintomas, né, do coronavírus, encaminhá-los para a rede de saúde e tentar fazer com que eles aceitem o acolhimento, entendam a importância nesse momento de não estar nas ruas. Então, assim que nós abrimos com muita rapidez, né, o abrigo provisório, e já no primeiro dia nós tivemos uma adesão grande, né, em torno de 40 moradores em situação de rua. Mas é difícil você conseguir trazê-los para o acolhimento, mesmo que a gente vá, que a gente converse, que a gente explique. Lá tem uma área de convivência maior, nós temos um local para isolamento dos moradores em situação de rua que apresentem sintomas. Nós estamos com uma parceria com a Secretaria de Saúde, que tem mandado médico para lá, pelo menos uma vez na semana, para que monitore todos os moradores, independente de ter ou não sintoma. Nós estamos com técnicos de enfermagem diariamente e na parte noturna também, num plantão, dentro do acolhimento, para evitar que as pessoas com sintomas piorem, né, e a gente possa acionar a rede de saúde. Mas é o tal negócio, né? Tem regras, né? Você tem que, no período da pandemia, a gente teve que estabelecer regras um pouco mais rígidas também, porque todos que estão no acolhimento, eles podem sair a hora que desejarem. No período de acolhimento, nós pedimos a redução dessas saídas, até para evitar que, ao sair, ao retornar, possa trazer algum tipo de vírus, né, a própria doença para os outros acolhidos, né? Estamos fazendo as checagens de temperatura, de sintomas quando eles saem, quando eles retornam, porque alguns trabalham nas ruas, mas trabalham, entendeu? E assim, só que a gente tem visto que alguns moradores, principalmente do abrigo provisório, que são aqueles que foram para lá com medo dos sintomas, né? É bom que fique claro, porque aqueles que aderem ao acolhimento, eles já vão cientes das regras, já vão cientes daquilo que eles precisam aceitar dentro de um acolhimento, né? O acompanhamento via a saúde mental, um acompanhamento psicológico, a tentativa do fortalecimento dos vínculos dessa pessoa com a sua família, porque a grande maioria está nas ruas por conta de rompimento de vínculo familiar, e o grande papel da assistência social é justamente rearrumar essa questão do vínculo familiar, né, através do fortalecimento de vínculos. Nós tivemos muitos casos de sucesso de moradores em situação de rua que a gente conseguiu reintegrar o seio familiar, né, através de oficinas, algumas ações coletivas que hoje a gente não pode fazer devido ao momento, mas que assim que a gente sair desse período de pandemia nós retornaremos. Mas em relação ao abrigo provisório é complicado, porque quando se impõem algumas regras, eles querem deixar o abrigo, e é bom que fique claro que não é um abrigo compulsório, ou seja, eu não posso obrigar ninguém a ficar lá dentro. Ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de estar nas ruas, entende? Então, às vezes as pessoas passam na rua e falam assim, porque tem um monte de morador em situação de rua, tem que tirar daí. Não cabe assistência social tirar ninguém à força das ruas. A gente oferece os serviços
Tem épocas que a equipe de abordagem social fica 2 meses abordando a mesma pessoa até que aquela pessoa crie um laço de confiança e venha para o nosso acolhimento. Então, não é uma coisa imediata, como às vezes a sociedade busca, né? E a gente sabe que busca, mas é um trabalho contínuo de fortalecimento de vínculo com a equipe para que eles possam aceitar a nossa ajuda. Priscila, chegou uma pergunta aqui para a gente, um assunto que a gente já também ia falar, mas antes de levar essa pergunta, eu quero só complementar essa questão da população em situação de rua. No Manel Cartucho mesmo, ali, foi esse abrigo que foi aberto a partir, pelo menos provisoriamente, a partir da pandemia, a partir dos decretos do prefeito, enfim, toda essa mobilização no combate ao coronavírus. Quantas pessoas vocês estão atendendo hoje e essas pessoas ficam lá ou essas pessoas têm essa possibilidade de entrar e sair? Então, hoje, até no sábado, a última checagem que eu busquei, a gente estava com 41 pessoas. E a nossa capacidade é para 60 até mais. Então, você vê que a gente tem vaga, mas não tem quem queira ir para lá. Apesar de estarmos fazendo abordagem social todos os dias, até as 10 da noite, às vezes até meia-noite. A gente está nas ruas fazendo abordagem social. E sim, as pessoas podem sair. O que a gente faz é o seguinte, é tentar evitar ao máximo essa saída, até porque lá a gente tem espaço... Tem conseguido isso? Em alguns casos sim, outros casos não, e aí nesses casos o próprio usuário, que se sente muito preso, ele mesmo acaba saindo do acolhimento, não retorna, e a gente vai para a rua de novo para tentar procurar. Aquele exercício de paciência, perseverança, até a gente conseguir. Né? A gente no abrigo, só para você ter uma ideia, no abrigo provisório, no primeiro dia que a gente levou, a gente tinha 4 mulheres grávidas, que nunca passaram pela rede de saúde para fazer um pré-natal. Isso é grave, isso é complicado, entendeu? Elas estão em situação de rua, mas também não desejam ir para um tratamento de saúde para fazer um pré-natal, até pelo uso de algumas substâncias, né? E a gente está buscando o atendimento delas na rede de saúde. É uma situação complexa. Priscila, tem um ponto também que você citou antes, a pergunta da Leandra Alves que chegou para a gente no Facebook é pertinente e eu vou trazê-la para você, até porque é um assunto que a gente ia debater, mas você falou sobre um fato interessante, que é essa questão do vínculo familiar. A gente já entrevistou aqui o Marcão, enquanto secretário, hoje deputado federal, você fazia parte da equipe do Marcão, né? Mas ele, à época, secretário de Desenvolvimento Humano Social, Marcão falou sobre esse ponto, mas trouxe um outro ponto também muito grave, que era o fato de que pessoas estavam sendo despejadas, entre aspas, em campos, com promessas de emprego, promessas de um novo Eldorado. Então, as pessoas vinham para campos e acabavam ficando em situação de rua mesmo, né? Essa população em situação de rua. Então, o Marco falou que já estava identificando esses casos e que isso poderia até mesmo gerar alguma coisa no campo jurídico. Você assumiu a secretaria depois disso, queria saber se você tem alguma informação a esse respeito. Existem esses casos dessas pessoas que vieram para cá com promessas de emprego, acabaram nas ruas e podem ser remanejadas para suas cidades de origem? Sim, existem esses casos, sim. Esses casos não é a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua, como a gente imaginava quando começamos a fazer o censo, até pelo relato das assistentes sociais, né? Existem esses casos, sim. Nós identificamos alguns casos da região dos Lagos, do Espírito Santo. Tem gente em campos em situação de rua de todo o Brasil. Algumas são pessoas que, de fato, são moradores em situação de rua e vão de um lugar para o outro sempre. Tem gente há 20 anos na rua porque realmente gosta de viver desta maneira, né? Então, já passaram em vários municípios. Muita gente que vem do município de Macaé, muita gente que vem em busca de emprego e acaba ficando na cidade. E um fato importante é que, muitas vezes, quando a gente aborda essas pessoas e pergunta se elas desejam retornar para a sua cidade de origem, a resposta é não. Entende? Então, começa a dificultar um pouquinho. Aí o trabalho é um pouco maior, porque todas as pessoas, sejam de Campos, sejam de outros municípios, quando vão para nossos serviços, não é só o serviço de acolhimento, principalmente quando vão ao Centropop, que é um equipamento em que eles podem ficar durante o dia,
essas pessoas, os nossos assistentes sociais, nossos psicólogos, orientadores sociais, eles buscam informações sobre essas pessoas e seus laços familiares, e a gente entra em contato, a gente conversa, a gente tenta restabelecer para devolver essa pessoa para o seio da sua família. Não é simplesmente pegar a pessoa que está aqui e devolver para a cidade de origem, é devolver essa pessoa para o seu lar, é restabelecer a dignidade dessa pessoa, é buscar tirar essa pessoa da vulnerabilidade social que a colocou na rua. Certo, Priscila. Eu vou trazer agora a pergunta da Leandra aqui, que é um assunto que eu também estava querendo tratar com você, como falei no bloco anterior. A Leandra diz aqui: bom dia, gostaria de saber da secretária quais as medidas a serem tomadas para sanar as necessidades das populações carentes e dos autônomos. A Prefeitura tem um projeto social para ajudar as famílias. Até o momento não houve nenhum pronunciamento sobre o assunto. Minha preocupação é que todo alcance essa ajuda do governo federal. Por isso, volto a perguntar: a Prefeitura vai ajudar essas famílias que estão passando por dificuldades? Então, Arnaldo, realmente a gente está esperando ainda o governo federal determinar como será feita essa ajuda dos R$600, né, de 1.200 por família, e o que a gente sabe, é o que todo mundo sabe pela imprensa, oficialmente não chegou para a gente nenhum decreto falando nada sobre isso, dizendo como vai ser. Independente da ajuda do governo federal, nós temos os nossos centros de referência e assistência social, que são os CRAs. Os nossos CRAs, eles não atendem apenas as pessoas que estão em vulnerabilidade social e já estão cadastrados ou já estão referenciados. Os nossos CRAs continuam abertos no período de 9 às 15, continuam com os telefones abertos ao público, e-mails para que possam se comunicar, e toda e qualquer situação de vulnerabilidade social, seja ela permanente ou transitória, como é o caso do que nós estamos vendo agora, né, no período da pandemia do coronavírus, serão tratados pelos nossos CRAs e serão referenciados na forma dos benefícios sociais que nós já possuímos. Estamos buscando também, junto à iniciativa privada, algumas parcerias para que a gente possa combater, porque é evidente, como eu falei no início da nossa entrevista, que a questão do coronavírus teve um impacto econômico muito grande. Os autônomos sofrem muito isso, os catadores de lixo sofrem muito isso, e inúmeras outras categorias, os motoristas de táxi. Nós não estamos alheios a essa situação. Só que não é simplesmente assistir de forma a resolver um problema pontual. Nós precisamos assistir no contexto de política de assistência social, que não é apenas você acabar com o problema ali, é você cuidar, é você tratar da causa daquele problema de uma maneira geral, de modo a cuidar daquela vulnerabilidade para que ela não volte para aquela família. Porque quando você vai a um CRAS, ou você é referenciado, não é tratado apenas o indivíduo que foi ao CRAS, é tratado toda a família. O que é feito lá? É visto se aquela família tem criança, se aquelas crianças estão na escola, se há algum problema de rompimento de vínculo familiar, e a gente reforça e refaz. A gente vê se há idosos, se existe algum tipo de violência, maus tratos. A gente faz as oficinas a ponto de empoderamento, encaminha para a inclusão produtiva, encaminha para a saúde. É um trabalho feito em rede, não apenas com um indivíduo, mas com a família na sua totalidade, a fim de que você traga autonomia para essa família, para que ela não dependa mais do benefício social, porque a assistência social não é feita para dar o benefício social, mas para permitir que aquela família que esteja com seus direitos violados, ela possa, naquele momento, fazer uso do benefício social, mas que ela seja preparada para ficar autônoma e para viver independente de qualquer tipo de benefício social. Certo, Priscila. Chegou uma ponderação aqui do Rodrigo Rezende. Ele fala uma coisa aqui que pode ser também a dúvida de muita gente. A gente entende que num período que não seja de exceção, o morador tem a opção de ficar na rua ou não. Mas em um momento de exceção como esse, que decretos fecham comércios, a prefeitura suspende serviços, inclusive escolares, todo o estado do Rio de Janeiro, não só a prefeitura, mas o estado também, em outros estados da República, da Federação, enfim. Como que é compulsório para esse grupo e não seria compulsório para os moradores de rua? Teria um meio jurídico de que fosse compulsório por ser um momento de exceção? Aí eu posso te responder como advogado.
Como assistente, como representante de uma parte de assistência social, não. A assistência social não pode fazer esse trabalho de forma compulsória, entende? Aí, quando você responde à frente de uma pasta de assistência social, busca assistência social, o nome já diz, assistência. Então, você não pode obrigar, né? Mas, como advogada, entendo o seguinte: se a gente chegar num ponto em que esses moradores estejam se colocando em risco, sobretudo, né, porque não é causar risco para terceiro, mas se colocando em risco, nós teremos que ver junto às instituições de direito do município, inclusive ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, uma forma de fazer uma internação compulsória, sim. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque a gente tem que lembrar que não é apenas tirar o morador em situação de rua e colocá-lo no abrigo, não é isso. Porque o morador em situação de rua não está acostumado com regras. O morador em situação de rua, muitas das vezes, é usuário de drogas, é usuário de álcool. E quando ele vai para um determinado acolhimento, ele não tem isso. E ao não ter isso, tem as crises de abstinência, violência. Então, a gente tem que... Por isso que a assistência social não pode ser de forma compulsória. Porque a pessoa precisa querer sair daquele quadro que ela vive. Agora, a partir do momento que existir essa questão, o risco for muito grande, do meu ponto de vista, inclusive é muito grande, mas que seja insuportável manter o direito dessas pessoas estarem na rua, terão que todos sentar e rever essa situação. O Campus tem CIAMP, né, que é o Comitê Interdisciplinar de Moradores em Situação de Rua, que também poderá discutir essa matéria, entende? Mas não é uma situação que hoje a gente tenha tranquilidade para responder. Nem eu, como advogado, teria tranquilidade para responder um tipo de pergunta nesse sentido. Tá certo. Então mas é um assunto que pode ser debatido, sim, né? Sim. É porque eu ia até falar isso no primeiro bloco e não falei, vou aproveitar esse gancho, porque o que a gente conversa hoje num momento desse, amanhã pode ser totalmente diferente, né, Priscila? Falando até no âmbito jurídico, os decretos mudam de um dia para o outro, né? Depende de como o cenário se projeta e como está naquele dia, né? Sim, não só o decreto, como todas as ações. A gente está vivendo com uma situação nova. Eu acho que o grande perigo do coronavírus é justamente a novidade. Nós não conhecemos esse inimigo, né? É o que você falou no bloco anterior. Não tem remédio, não tem vacina, é novo. E tudo que é novo, até a gente conhecer, né, e tratar, a gente erra e acerta, e assim vai. A gente... Não só nessa questão, como em várias outras. Hoje, a gente precisa de um isolamento um pouco mais restrito, né? Porque é o que vocês falaram, que todo o Brasil está falando, e, aliás, todo mundo está falando. Quem não reconhece isolamento como uma forma de achatar a curva de crescimento do coronavírus, não está entendendo a gravidade que isso vai causar. Não é apenas... porque às vezes as pessoas falam, mas... e está fazendo isso para ninguém pegar, na hora que for para a rua vai pegar. Não é isso, a gente não é que está adotando medidas de isolamento, de enfrentamento para que ninguém pegue. É para que a gente tenha tempo hábil para estruturar um sistema de saúde para receber essa doença e tentar salvar as pessoas que estão com ela. Né? Porque você imagina se a gente começa todo mundo a ficar doente sem leito de UTI. É o que você falou, os profissionais que estão à frente vão ter que escolher quem vai sobreviver, quem não vai, e isso é muito doloroso para as próprias pessoas que estão tratando. Sim, certamente, né? E se a gente for entrar nesse assunto, a gente vê que os médicos na linha de frente, quantos médicos já passaram até pela cura, né? A gente está muito no cenário nacional. E esse pessoal que está na linha de frente, em Macaé, foram profissionais de saúde, no primeiro caso. Tem um caso de fora e os profissionais da área de saúde. Daqui de campo também, eles estão na linha de frente. Então, menos pessoas, quanto mais profissionais, né? Exatamente. O que eu tenho pedido muito quando eu vou a uma entrevista é que as pessoas fiquem em casa, não só por elas, mas por nós que não podemos. Como vocês falaram aí no início, né, que o Cláudio falou que ele é o único a sair de casa, o Arnaldo acredito que também, aqui eu sou a única que sai de casa também. Eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos ficam com meu marido em casa e eu tenho que sair todos os dias e chego muito tarde todos os dias. Porque a assistência social também está na linha de frente, em várias linhas de frente, né? Vocês veem que a gente está nas abordagens sociais, a gente está na linha de frente de alguém que pode estar infectado e a gente que vai acabar mencionando
esses sintomas encaminhando para a rede de saúde. O próprio convívio com os moradores em situação de rua e outras pessoas com vulnerabilidade. Então, assim, se as pessoas se conscientizarem em ficarem em casa, elas não estão apenas se protegendo sua família, elas estão protegendo aqueles que futuramente pode vir a cuidar de todos eles. Perfeito. Façamos então o seguinte, um rápido intervalo e voltamos, Priscila e Arnaldo, tudo bem? É rápido, são 7h58, o programa Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo a secretária de Desenvolvimento Humano e Social. E depois eu gostaria de ouvir da secretária, não sei se o Arnaldo pautou aí, se eu vou adiantar, mas é sobre o Mosteiro da Santa Face, que é ali no Jardim São Benedito, que aumentou absurdamente o número de frequentadores em função também dessa ausência da população na rua, aumentou a fome dos moradores de rua. E aí, a importância daquele mosteiro ali, das irmãs enclausuradas e a doação de alimentos. Porém, eu já conversei com o Bastos, ele já entrou no circuito, já colocou uma equipe ali para coordenar, porém não é difícil controlar essa situação. Eu imagino estar na pele de vocês, eu nem consigo. Como controlar aquela distribuição de alimentos ali, de que se mantenha a forma de distanciamento ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que são pelo menos 2 metros, 2,5 metros, tá bom, Priscila? Próximo bloco você me responde a gente aqui, por favor, se pode melhorar aquilo ali, se a sua secretaria pode também colaborar ali naquele sentido. Porque com relação aos alimentos, o mosteiro tem. Até tem assim, a colaboração de várias pessoas e que continue colaborando. São 7h59, você está ouvindo a Folha FM 98,3, este é o Folha no Ar, primeira edição. A gente faz planos o tempo todo, para o futuro, para a família, mas imprevistos acontecem.